Boa tarde mais uma vez. E aí, pessoal, vocês bateram um papo aí na mesa? Foi bacana a conversa? A discussão foi boa? Então vamos lá. Você já ficou de mal de Deus? Teve alguma experiência bacana na mesa que alguém queira compartilhar? Tem alguma? Não tem? Vamos começar pela outra então. De repente a outra é mais tranquila. Deus já te surpreendeu com alguma resposta que você não esperava? Deus já te surpreendeu? Quem aqui, não vou pedir para contar, mas quem aqui já passou por essa experiência? Quantos? Bastante gente, bacana. Vou contar uma que junta as duas aqui. Aconteceu comigo. Na época que eu fiz faculdade de Direito, até hoje é assim, né? Mas a faculdade de Direito tem duração de 5 anos. Eu concluí a minha faculdade em 8. Você deve estar pensando, que burro, não é? Eu leio os pensamentos. Mas não é. Eu tinha aula às sextas-feiras à noite e durante 2 anos eu tinha aula aos sábados também. Então eu ia para a diretora e pedia dispensa e ela não dispensava. E ela ainda falava assim, não, mas tem colega seu aqui que fala que é adventista e também vem. E ela falou, e tem outros que não vêm, mas está em todos os churrascos da faculdade. Aí eu, vou fazer o quê? Eu falei assim, não, mas o pedido é meu, é pessoal, é uma coisa particular, não vou entrar na vida de ninguém, mas é um pedido meu. Ela, não tem condição, por que você não vai para a faculdade tal lá, de repente você consegue alguma coisa? A diretora falava isso daí para mim. Bom, e eu insistia, então eu não ia à faculdade nem às sextas, nem aos sábados, mas as provas que não caíam nessas datas eu fazia, então eu passava por nota e reprovava por falta. E foi a primeira vez, reprovei, depois fiz o 6º ano, depois fiz o 7º ano. Chegou no 8º ano, eu fui falar com a diretora de novo, eu falei, olha, professora, não tem condição, eu vou perder o meu curso aqui, porque eu não vou vir às sextas à noite e aos sábados, sabe? Mas se a senhora falar que eu posso fazer com outra turma, eu venho o horário que for e assisto a aula com outra turma. Aí ela falou, tá bom, então vamos dar um jeito. Aí eles montaram uma turma para um pessoal que era militar, que não tinha condição de ir, e também para quem era guardador do sábado, que podia ser judeu, adventista, ou qualquer outra religião que tinha isso como preceito. E montou uma turma. Então minha aula começava acho que por volta das 7, essa turma tinha aula das 6 até as 7 com o professor lá, tinha uns 10, 12 alunos na turma, mais ou menos isso. Eu fiquei extremamente frustrado, né? Porque imagina, você tem 5 anos para terminar a faculdade, você já está quase, você ficou mais que o dobro do tempo, né? Aliás, mais da metade para poder cumprir o requisito. E nesse meio tempo, os amigos meus que estudaram comigo, eles já estavam formados, uns já estavam trabalhando, uns trabalhavam até já com professor nosso, outros prestando concurso e eu lá. E quando o pessoal me encontrava, e aí, o que você está fazendo terminando a faculdade? Cara, mas você... Aí você ouvia umas brincadeiras assim, não, mas pede para o teu pastor. Por que você não pede para o teu pastor te liberar? Como se fosse o pastor que liberasse, né? Alguma coisa. E nesse meio tempo eu fiquei extremamente frustrado, eu fiquei muito chateado e decepcionado, sabe, com Deus. Porque, poxa, eu estou querendo fazer tudo aquilo de acordo com o que eu acho certo, mas até agora não estou vendo uma mãozinha aí para dar uma força, né? Parece que eu estou carregando tudo sozinho aqui. Bom, aí... nesse meio tempo, consegui fazer concluir a classe. No 8º ano, eu fui para me formar. Se eu tivesse me formado nos 5 anos, eu não tinha que apresentar a monografia. Só que como eu me formei depois, ainda tinha a apresentação da monografia. Então, tudo tinha de ruim, juntou para esperar o meu 8º ano, né? E tá bom, fiz a monografia. E quem foi sorteada a minha orientadora? A diretora da faculdade. A mesma que tinha falado para mim assim, ó, por que você não tenta outra faculdade, porque aqui não vai ter jeito. Ela. Eu falei, não, agora também vou ter que surpreender. Tem que fazer. Peguei um tema relativamente novo para a época. Falei, agora eu vou estudar esse tema. Estudei. Eu sou muito ruim para fazer trabalho, sabe? Quando é alguma coisa que é só para fazer, para cumprir tabela, eu tenho dificuldade em fazer. Eu sempre fui muito ruim de fazer trabalho mesmo. Eu esperava mais as provas. Eu preferia a prova do que trabalho. Porque trabalho você faz, de repente você nem vai estudar aquele tema de novo. Então, para a gente é um negócio muito chato de fazer. Vocês gostam de fazer trabalho? Quem prefere aqui prova do que trabalho? Quem prefere trabalho do que prova? Ah, e quem fala assim, Sabino, eu prefiro nada? Quem? Muito bem, tem um pessoal que prefere nada aqui. Isso é muito bom também. O nada é muito bom também. Mas eu tinha que fazer. Fiz o trabalho. No dia da apresentação da monografia,
Isso daqui é um negócio bem interessante, sabe? Com esse negócio de a gente sempre frequentar a igreja, mesmo fazendo algumas coisinhas aqui da frente, esse contato que a gente passa a ter com o público, isso já dá uma segurança muito grande para a gente, quando você vai apresentar trabalho em faculdade e tal. Então, por isso que, para as crianças, o que eles fazem lá agora, sabe? Esse negocinho de tempos em tempos eles se reúnem aqui para poder falar um versinho, isso aí faz uma diferença enorme no futuro. Isso é bom demais. Então, mantenha, porque isso aí vai ter reflexos. Então, como tinha esse costume, eu já não tinha tanta preocupação em apresentar as coisas, né? Aí, fomos apresentar para um grupo de professores ali, cada aluno de uma vez, eu fui deixado por último. Aí, cada aluno que saía da apresentação, pegava e falava assim, cara, eles estão perguntando coisa que eu nem fiz no meu trabalho, eu estou ferrado, e saía, um após o outro falando isso, e eu o último. Não, aí eu já olhei para cima e falei, tá zoando. Um por um. Aí eu fui apresentar o meu trabalho. Aí chegou na minha banca, os professores chegaram e falaram assim para mim, eu acho que eles já estavam assim, já esgotados de ficar ouvindo gente falar, e falaram assim, 5 minutos, apresente seu trabalho aí, um trabalho de 70 páginas. Eu falei, 5 minutos? 5 minutos. Então dá o trabalho aqui, eu posso pegar o trabalho? Pode. Aí eu comecei a folhear e falar. Aí eles pararam assim, 3 professores, começaram a olhar meu trabalho e falaram assim, olha, ficaram com essa cara mesmo que estou fazendo, fizeram assim. Olha, olhou para outra professora, eu não tenho o que perguntar. Se eu perguntar aqui, vai ser para encher linguiça. Aí, olha, Sérgio, está tudo certo. Vou dizer uma coisa para você. Foi muito bom ter esperado para poder te ouvir falar. Eles falaram isso para mim. Eu já comecei a ficar meio, sabe, segurar assim, dar aquele nó na garganta. Deu aquela segurada? Fiquei. Foi muito bom ter esperado, sabe? E esse trabalho aqui vai ficar comigo. E a professora falou, não, deixa esse aqui comigo. Quase falei, calma, gente. Mando para todo mundo. E eu comecei a sair feliz da vida. Ele falou assim, olha, meus parabéns, a sua nota é 10. Eu saí de lá, assim, já... Sabe quando você sai meio envergonhado? Como assim, se tivesse valido a pena tudo o que você passou antes? Bom, aí fui para casa, feliz da vida. Liguei na faculdade para marcar a colação de grau. Quando eu liguei lá, a secretária da turma de Direito falou assim para mim, você que é o José Sérgio? Eu falei, quer ver que deu algum erro de novo? Eu falei, sou eu. Ela falou, olha, seu trabalho foi muito comentado aqui, parabéns, viu? Sabe o que vai ter no seu histórico escolar? Eu falei, o quê? Concluído com distinção. Eu falei, aí assim, sabe daquela engasgada na voz, aquela embargada? Porque imagina, um aluno que era para ter formado em 5, terminou em 8, é um aluno distinto? É distinto, né? Do jeito que vocês estão pensando, não. É um aluno distinto. O pessoal fala, aquele ali é distinto, hein? Era 5, está em 8, hein? Mais do que a metade. Aí eu fiquei, sabe, você fica feliz da vida com isso, porque é uma inscrição que vai ficar ali, está no meu histórico escolar e tal. E ela falou assim, você vai ter um acréscimo de horas, também pela nota que você tirou, porque você tem que cumprir um determinado número de horas, né, para concluir o curso, e eles acrescentaram as horas ali. E aí, beleza, achei que fosse suficiente, está tudo certo. No dia da minha colação de grau, eu já não conhecia mais ninguém, meus amigos tinham se formado tudo 3 anos antes, e estava eu lá, o tio, né, junto com os outros, não, porque eu era novinho. Na época da faculdade, o pessoal tudo mais velho que eu, novinho. Eu sentado lá, e o pessoal lá não conhecia mais ninguém. Aí essa mesma diretora, que foi a minha orientadora, que ficou sabendo que eu fui bem no trabalho, ela não estava no dia, ela mandou outra pessoa, que soube que eu fui bem no trabalho, ela estava presidindo a banca ali da formatura, da colação de grau na faculdade. Né? Ela falou, olha, e para fazer o juramento com vocês, eu quero convidar um aluno aqui que é muito especial para essa faculdade. Esse aluno, ele levou 8 anos para se formar nessa faculdade, já comecei a dar, né, já dar fudada na cadeira. Ela vai falar que eu levei 8 anos, aí é sacanagem, né? 8 anos para se formar nessa faculdade, porque ele tinha 2 amores, o direito e a religião. Ele não vinha à faculdade às sextas e aos sábados, mas isso não impediu que ele se formasse com distinção, e me chamou lá na frente para fazer o juramento. Até hoje eu não sei como eu cheguei lá na frente, mas eu cheguei e nós fizemos o juramento. Quando você... se depara com esse tipo de cenário, você deixa toda a frustração de lado. Sabe, você olha para trás e fala assim, se eu tivesse que escolher passar 8 anos para experimentar esse momento, eu ficaria mais 8 anos. Se Deus falar assim, vamos voltar no tempo, você escolhe, você se forma em 5 ou você se forma em 8 e experimenta isso. Eu ficava os 8 para experimentar isso. Sabe, que é uma coisa tão gostosa. E foi um momento
de decepção muito grande com Deus, mas quando Deus se manifestou para solucionar o problema, ele até causou um constrangimento. Então, eu tenho, sim, já fiquei de mal com Deus, já. E a segunda, e Deus já te surpreendeu? Já. E justamente porque eu fiquei de mal com ele, que ele me surpreendeu desse jeito. Então, eu tenho essas respostas aqui. E eu lembrei dessa história quando eu estava preparando esse tema para a gente bater um papo hoje aqui. Não sei quantos já tiveram experiências assim, mas eu acho que vocês, grande maioria, já teve, né? Eu gosto muito do livro de Salmos, né? Pode colocar ali para a gente primeiro, Edu, por gentileza. Eu coloquei esse tema para a gente conversar hoje porque é uma coisa comum, ficar frustrado com Deus. Esperar as coisas de Deus e a gente não vê as coisas acontecerem. E o livro de Salmos eu gosto muito de ler porque é um livro muito rico em experiências humanas. Ele traz todo tipo de experiência humana. Ele traz gente que se frustrou e conversou com Deus, gente que manifestou sua alegria por ter recebido uma bênção com Deus, gente que falou de traição de amigos, sabe? Todo tipo de experiência, ela é retratada nos Salmos. Inclusive, Martinho Lutero chamava o livro de Salmos de pequena Bíblia. Ele dizia assim, olha, tudo que a gente precisa de ter experiência para viver nessa vida aqui, o livro de Salmos ensina, porque o livro de Salmos é riquíssimo e é extremamente completo. Ele considerava desse jeito. O livro de Salmos, ele tem assim, diversos autores, né? Pelo número que tem ali de títulos, 73 salmos, pode ser até um pouquinho mais, foram de autoria de Davi, e outros de outros salmistas. O livro de Salmos, ele traz uma dinâmica tão bacana, porque ele retrata demais a nossa vida. Pode colocar para a gente, Edu? Pode já colocar, olha. No Salmo 3, por exemplo, Davi declara sua confiança em Deus, mesmo cercado por inimigos. E no final do Salmo, ele testemunha ter sido ajudado por Deus. Salmo de Davi. Pode colocar o próximo. No Salmo 4, Davi recorre a Deus dizendo que se meteu em encrenca de novo. E no final, testemunha ter sido ajudado por Deus. Qual que é o outro salmo? Davi busca a Deus dizendo que sua vida está em cacos. E no final, declara ter sido recebido por Deus. Dá uma paradinha, rapidinho. Gente, vocês estão percebendo o que está acontecendo com Davi? No Salmo 3, ele erra, pede perdão e Deus arruma as coisas. No Salmo 4, a mesma coisa. Ele erra e volta de novo. No Salmo 5, a mesma coisa. Dá uma olhadinha, passa o próximo aí. No Salmo 6, Davi, ele aprontou mais uma, e ele chegou a orar desse jeito aqui, ó. Eterno, para de gritar comigo, não me ponhas mais de castigo. Davi falando, sabe, trata-me bem dessa vez, estou carente de afeto. Aí, olha só, gente, se você for Deus, e você vê que no Salmo 3, Davi erra e volta, no Salmo 4, erra e volta, no Salmo 5, erra e volta, é óbvio que no Salmo 10 você vai colocar ele de castigo, né? Tá lá, ó, não me ponhas mais de castigo. Então, seja lá o que for que ele tinha aprontado, no final do Salmo, ele declara que seus inimigos fugiram e desapareceram. Porque Deus foi misericordioso, porque Deus livrou novamente. Coloca mais um aí pra gente. Ó, no Salmo 7, encontramos Davi correndo a fim de salvar a sua pele. No final, Deus socorre de novo. Tem mais algum aí? Vamos ver. Salmo 9, Davi agradece a Deus pelas maravilhas que ele fez e pede paciência. Deus, obrigado, agora tem paciência comigo. Poxa vida. Ó, a gente está só no Salmo 10 e no 12. Davi não só pede a ajuda de Deus, mas ele pede para que faça rápido. Davi já estava achando que era cliente VIP de Deus, né? Ó, Senhor, ó, já recorro tanto a ti que agora você tem que me dar um atendimento preferencial. Vai rápido aí para me livrar desse encrenca de novo. Davi já estava desse jeito. E bota aí. Diariamente nós escrevemos salmos com as nossas vidas. Diariamente. Você percebe que a dinâmica de Davi era o seguinte: ele errava, Deus apagava. Davi caía, Deus levantava. Davi estragava, Deus consertava. E quantas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, não acontece desse jeito? A gente não acaba tendo a mesma toada, a mesma cadência dos salmos de Davi. Acontece que, muitas vezes, o salmo que a gente escreve durante um período da nossa vida, acaba, no final, não testemunhando um livramento de Deus. É como se ele tivesse parado só na parte da encrenca. Já aconteceu com você também? De ficar um período só parado na parte da encrenca, sem ter uma resposta de Deus? Dá uma olhadinha nesse outro salmo aqui, ó. Salmo 88. Esse salmo não é de Davi. Esse salmo é dos descendentes de Coré, que eu vou dizer para vocês quem são. E ele falava o seguinte: olha, eu clamo a ti durante todo o dia. Eu aperto as mãos e peço socorro. Eu gosto muito dessa versão da Bíblia Mensagem, porque ela retrata de forma assim muito humana e muito real. Porque imagina assim,
Eu já imagino a pessoa apertando as mãos, sabe, assim, de ansiedade, de angústia. Aperto as mãos e peço socorro. Aí ele começa a perguntar assim: são os mortos, por acaso, uma boa plateia para os teus milagres? Esse salmista descendente de Coré, ele estava com um problema, mas ele já estava assim, desafiando a Deus, já no desespero dele, falando: olha, será que vale a pena que eu morra? Será que um morto compõe uma plateia boa para os teus milagres? Os mortos já juntaram ao coral que te louva? Já viu um coral de morto? Mesmo porque se eu visse um coral de morto, eu corria, né? Outra, teu amor faz alguma diferença no cemitério? Olha as perguntas que ele está dirigindo diretamente a Deus e fala: tua presença é notada nos corredores da morte, teus maravilhosos feitos são vistos na escuridão, os teus justos caminhos já foram percebidos na terra do sem memória. O que adianta, Deus, você ser justo, você ser tudo o que você é e está todo mundo morto? O que adianta você ser tudo isso e tentar ser isso no cemitério, tentar ter plateia no cemitério? E ele continua dizendo o seguinte, essa parte é a que mais mexe comigo. Ó Eterno, eu continuo gritando por socorro em minhas orações toda manhã, de joelhos e ao romper do dia. E ele fala: por que te fazes de surdo? Por que te mantens afastado? Pois até onde eu consigo me lembrar, olha só a lembrança que ele tem de Deus, porque até onde eu consigo me lembrar, sempre estive ferido e recebi o pior que podes dar. Só um parêntese, naquela época, a cultura teológica era de que Deus, ele era responsável tanto pelo bem quanto pelo mal. Então, Deus poderia ter uma vontade decretiva, em que ele decretava as coisas para acontecer, ou uma vontade permissiva. Deus permitia as coisas acontecerem. Era o que eles criam na época, eles ainda não tinham uma revelação completa a respeito da atuação do inimigo. Você pode até ver que no Velho Testamento são muito poucas, são pouquíssimas as menções que se faz ao diabo, porque todo mundo achava que Deus era responsável tanto pelo bem quanto pelo mal. E eles diziam: então eu recebi de você o pior que você pode dar. Sabe do que eu lembro de você, Deus? Eu lembro de você só me afligindo. Eu não tenho uma lembrança boa, uma memória boa de algo bom que você fez por mim. E ele fala: a tua ira inflamada queimou a minha vida, eu estou sangrando, estou cheio de hematomas. Tu me atacaste ferozmente por todos os lados, fui esmurrado até chegar à beira da morte. Tu me deixaste até sem amigos e vizinhos. A única amiga que me restou foi a escuridão. Ponto. O que me surpreende é que o Salmo para aqui. Não é igual o Salmo 3, o Salmo 5, o Salmo 6, o Salmo 10 que a gente viu, em que Davi fala: eu estou em crenca, eu estou em pedaços, eu estou em cacos, mas o Senhor me livrou, o Senhor ouviu a minha oração, o Senhor ouviu a minha voz. Esse Salmo 88 não. Esse Salmo 88, ele para na tragédia. Esse Salmo 88 é um desabafo puro de um descendente de Coré. Pode colocar o próximo aí pra gente. Então você apresenta, agora você coloca aí no seu guia de mensagem, você preenche aí que o Salmo 88 apresenta a experiência humana chamada frustração. O Salmo 88 apresenta a experiência humana chamada frustração. Pode colocar, Edu, a próxima. Frustração, o que é? Um sentimento, é uma emoção que ocorre quando algo que era esperado não ocorreu. Então eu experimento esse sentimento, essa emoção, quando eu estou aguardando por alguma coisa e isso não ocorre. Isso dá origem ao que nós chamamos de frustração. Nesse salmo, você percebe que esse salmista descendente de Coré, ele está esperando uma providência de Deus. Ele está esperando que Deus faça alguma coisa na vida dele, e essa coisa, essa providência que ele está esperando não acontece. E para ele já está demorando muito. E essa demora só aumenta a ansiedade e aquilo que ele chama de frustração. Então ele está compondo esse salmo extremamente frustrado com Deus. Pode colocar o próximo. Então a gente tem que tirar algumas lições para a vida. Antes eu vou colocar para vocês. Pode voltar, pode voltar. Quem que é esse salmista Coré? Vocês já ouviram falar de Coré? Dos filhos de Coré? Já ouviram falar de Coré? Coré, se você der uma lidinha no Velho Testamento, foi um homem, ele era um levita, portanto ele era responsável pelo templo que Deus havia estabelecido no tempo de Moisés. Quando Moisés livrou o povo do Egito, ele montou um santuário. As pessoas responsáveis por esse santuário, pelo serviço do santuário, por cuidar dos móveis, por cuidar de tudo no santuário, eram os levitas, eram da tribo de Levi. E um dos responsáveis, que foi eleito por Deus, era Coré. Um homem chamado Coré, era líder do povo.
Em determinado momento, Coré se rebelou contra Moisés, juntou alguns líderes influentes e foram lá para dizer para Moisés, olha, não aceitamos mais a sua liderança. E a liderança de Moisés e de Arão tinham sido estabelecidas por Deus. Então eles estavam se rebelando contra aquilo que Deus havia determinado. E falou, nós não vamos aceitar. Moisés falou, então vai, chama os teus líderes e vamos conversar. Os líderes falaram, não vamos. Quem ele pensa que é para mandar na gente ou para chamar a gente para alguma coisa? Então Moisés fez o quê? Ele falou, então vamos todos nos apresentar diante de Deus e Deus vai apontar quem é o líder. E disse assim, só que tem uma coisa, o que está acontecendo aqui é uma rebelião. E a rebelião, Deus não tolera. Então vai ser o seguinte, aqueles que estiverem errados não vão morrer como morrem os homens. Aqueles que estiverem errados serão tragados pela terra, vai abrir um buraco e a terra vai engolir. Então todos se apresentaram diante de Deus. Então quando aquela oração foi elevada a Deus para que Deus mostrasse o erro ou o que tinha acontecido ali, a terra simplesmente se abriu e engoliu Coré e junto com Coré mais uma série de pessoas, aproximadamente 250, se eu não me engano. Não sou muito bom de número não. Acho que 250 pessoas foram engolidas naquele dia, foram tragadas. Porque naquele tempo Deus não tinha condição de tolerar a rebelião. E foram tragadas. E depois, no dia seguinte, outras pessoas ainda se rebelaram e mais de 12 mil morreram também. Então os descendentes de Coré, os filhos de Coré foram poupados. E agora esses filhos de Coré estavam escrevendo esse salmo. Olha só. Vocês querem saber outros salmos que os filhos de Coré escreveram? Os filhos de Coré escreveram um salmo assim. Como a corça anseia por água, assim eu tenho sede de ti, Senhor. Bonito ou não? Os filhos desse homem que se rebelou. Por quê? Os filhos dele reconheceram o erro que o pai ou o ascendente deles estava cometendo e reconheceram a justiça de Deus. E a partir daí, surgiu algum salmista dali do meio, alguns, e eles começaram a compor. E eles diziam, olha, assim como a corça precisa de água, eu tenho sede de ti. Ou seja, Senhor, eu preciso de ti. Eu não quero andar nos caminhos que os meus antepassados andaram. E a partir daí eles compunham esses salmos e tudo mais. Só que chegou no Salmo 88, olha só que coisa maluca. Eles escreveram, sabe qual memória que eu tenho de ti? A única memória que eu tenho de ti é você me destruindo. Será que é verdade isso, gente? Será que essa era a única memória que eles tinham mesmo de Deus? O que vocês acham? Não, né? Senão eles não teriam composto aqueles outros salmos reconhecendo a justiça de Deus. Aí eu pergunto, se eles já tinham experimentado sim coisas boas de Deus, por que agora eles estavam dizendo, eu nunca experimentei nada bom de Deus? Você tem ideia por que não? Vou fazer uma pergunta mais fácil. Alguma vez, você já pegou e falou assim, Senhor, eu só me ferro. Você já falou isso alguma vez? Aí se você parar para pensar e olhar para trás, é verdade isso? Primeira lição, olha só. Pode colocar. Esquecer-se dos feitos de Deus no passado alimenta um sentimento de frustração. Quando a gente usa essa expressão assim, poxa, mas dá tudo errado para mim, eu nunca consigo fazer nada certo, Senhor, parece que o Senhor não está do meu lado. Sabe o que está acontecendo? Você simplesmente está estancando a sua vida e daqui para frente você está enxergando, mas para trás não. Só que se você olhar para trás, você vai ver que em situações talvez piores do que a de agora, Deus já esteve com você. E se você parar para pensar racionalmente, você vai ver que você não tem motivo para dizer que Deus se esqueceu de você. Se a gente parar para pensar bem, Deus não se esqueceu, porque em situações mais difíceis Ele já esteve conosco. O que nós precisamos? Nós precisamos sempre de um pouco de introspecção. Quando você está passando por algum problema, por alguma dificuldade, antes de falar qualquer coisa contra Deus, senta, tenta lembrar se Deus já esteve com você. E se Deus já esteve, por que Ele não estaria agora? No que você está vivendo hoje? Ou no que alguma provação que você tiver no futuro? Por que não? É uma tendência humana, sabe? Talvez um instinto nosso de esquecer as coisas boas e focar naquilo que está acontecendo agora, que é ruim. Foi o que aconteceu com os filhos de Coré. Eles, na verdade, não tinham só memórias de coisas ruins, mas eles estavam desabafando.
eles tinham memórias muito boas também, da justiça de Deus sendo revelada, dos vários salmos que eles compuseram, que tinham poemas lindíssimos, reconhecendo a soberania, a grandiosidade e a justiça de Deus. Olha só, tem uma escritora que a Igreja Adventista tem um carinho muito especial, se chama Ellen White, e ela escreveu uma frase muito bonita. E assim, não temos a temer quanto ao futuro. Eu não tenho que ter medo do futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado. Então, a salvaguarda para a sua emoção, para o seu coração, e um antídoto contra a frustração, é você olhar para trás e ver todas as coisas que Deus já fez na sua vida e na vida de pessoas que estão ao seu redor. Isso daí esvazia um pouquinho o nosso sentimento de frustração. Olha esse outro verso aqui. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha, a esperança. Eu já fui moço, sou velho, já passei por muita coisa, não eu, claro. Já passei por muita coisa, mas eu nunca vi o justo desamparado. Deus nunca desamparou. Então, isso aqui está dizendo que o justo nunca passou por provação? É o que está dizendo ali? Não. Está dizendo que ele nunca foi desamparado. Nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos tranquilos ou nos momentos difíceis, ele nunca teve de experimentar o desamparo. Deus sempre esteve amparando. Próxima lição para a gente anotar aí no nosso guia. Deus entende e aceita que você desabafe. Essa parte aqui eu gosto muito. Anota aí no seu guia. Deus entende e aceita que você desabafe. Pode colocar o verso para a gente. Olha o que diz. Esse salmo aqui foi escrito por Asaf, que também era mais um salmista. Olha só a profundidade e a sinceridade dele. Pois eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Ó, eu só vi gente ruim prosperar, é o que ele está falando. E eu fiquei com inveja disso. Eu fiquei com inveja das pessoas ruins. Eu queria ser uma pessoa ruim, sabe por quê? Porque as pessoas ruins prosperam, e eu vejo isso. Eles não passam por sofrimento, eles têm o corpo saudável e forte, eles estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como outros homens. Se os ímpios não são atingidos por isso e têm essa vida tranquila, quem são os outros homens a que Asaf está se referindo? Sabe quem são? Os que não são ímpios. Aqueles que querem fazer tudo certo. Ou seja, quem faz tudo errado está muito bem. Quem faz tudo certo tem doença, não tem o corpo saudável, tem provas, tem fardos. Asaf falando isso para Deus. E falou assim, e eles dizem, ainda zombam de Deus, como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados e aumentam as suas riquezas. Só de ler isso aqui não dá um certo ódio? Imagina então Asaf. O que Asaf estava sentindo nessa hora? E falou assim, ó, certamente, olha a profundidade disso, foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Já pensou? Senhor, não adianta eu fazer nada do que o Senhor está falando. O que adianta eu ser inocente? O que adianta eu ser puro? O que adianta eu ser uma pessoa boa, me preocupar com os outros, tentar manter uma vida íntegra? Isso para mim foi inútil. Ele falando para Deus. Olha, e se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Aí ele fala, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Aí ele fala, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Se uma pessoa chegasse e falasse assim para você, ó, não adiantou nada eu fazer o que você falou, aquilo que você me ensinou não serve para absolutamente nada, eu devia ter agido totalmente diferente daquilo que você me ensinou. Eu deveria ter seguido os meus próprios caminhos, as minhas próprias inclinações, a minha natureza. E você na condição de Deus, o que você falaria para ele? Ele despejando isso na sua cara. O que você falava? Vai. É ou não é? Aí ele fala, entrei no teu santuário, significa, fui até a tua presença, eu te busquei, o santuário representava a presença de Deus. Então eu fui até a tua presença e apresentei tudo isso. Aí o que ele falou? Então, compreendi o destino dos ímpios. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu joguei tudo isso aqui na cara de Deus. Eu falei tudo o que eu pensava, tudo o que eu senti, tudo o que ia no meu coração. E sabe o que Deus me fez? Ele simplesmente me acolheu e respondeu.
significa que você tem toda a liberdade para desabafar com Deus. Você tem toda a liberdade para abrir o seu coração e falar o que você sente para Deus. Porque Deus não vai rejeitar a sua oração porque você está com o coração pesado ou porque você está sendo agressivo. Quem melhor conhece a natureza humana do que Deus? A Bíblia fala que nem o homem conhece o próprio homem. Fala assim, olha, enganoso é o coração, quem o conhecerá? Só Deus conhece. Você já se pegou falando assim, nossa, eu não sei nem por que eu fiz isso? Já? Deus sabe, você não. E olha que é você que está fazendo. Então Deus, Ele não censura o seu desabafo. Ele não censura a sua confissão, aquilo que vai no seu coração quando você apresenta para Ele. Quando você faz isso, sabe o que Ele faz? Ele não te rejeita, Ele te responde. Foi o que aconteceu com Asaf. Eu acho interessante, nessa Bíblia, a mensagem, eu já li o livro de Salmos algumas vezes. Eu sou meio fiel aos livros, eu gosto muito de Salmos e Jó, Salmos e Jó. Eu sou meio ruim de mudança, sabe? Eu tenho um pouquinho de toque. Só um pouquinho de toque. Então eu sou meio complicado para mudança. E eu leio e releio o livro de Salmos, livro de Jó, livro de Salmos, livro de Jó. Eu tenho que começar a ler algumas outras coisas, mas eu gosto. E foi pensando nesse tema aqui que eu comecei a perceber a agressividade, o peso das palavras que se usavam quando se orava. Quando alguém estava com o coração pesado e orava a Deus. Coloca o número 3. Aliás, número 2 ainda. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Mais uma segurança para a gente. Deus, Ele não ouve simplesmente por ouvir a nossa oração. Ou seja, Ele não leva em consideração só o que a gente fala. Diz que quando a gente ora, Ele vê. Significa que Ele está enxergando muito mais do que aquilo que você está falando. Enquanto você fala, Ele está olhando tudo. Ele está vendo o seu olhar, Ele está percebendo suas expressões, Ele está olhando o seu coração e não só aquilo que você está falando. E a gente vai para o nosso próximo, que é bem bacana. Olha, Deus não se ofende com a sinceridade de um pecador. Eu gostei muito dessa frase do pastor Rodrigo Silva. Ele fala, Deus não se ofende com a sinceridade de um pecador. Você olha o Salmo de Asaf e você fala assim, nossa, ele pegou pesado, né, para falar essas coisas para Deus. E Jó, então? Jó pegou pesado quando foi falar com Deus, mas Deus não se ofende com a sinceridade de um pecador. Jó, ele chegou a falar assim para Deus, olha, eu não fiz nada de errado, mas se eu te levar para um tribunal, o que adianta eu te chamar como réu e você ser o juiz também? Sabe? Que tipo de justiça eu posso esperar do réu que também é o juiz? Quer dizer, trocando em miúdos, como que você chamaria hoje um juiz que beneficia já, previamente, o réu? De corrupto. Jó está falando assim, olha, você vai agir de forma corrupta, falando para Deus. Deus, em momento nenhum, censurou Jó por falar isso. Sabe o que Deus fez? Deus respondeu. Mas vamos lá, olha esse verso aqui, a gente vai entrar na de Jó. Por que não morri ao nascer? E não pereci quando saí do ventre? Olha só, eu não pedi para nascer. Por que eu não morri então, ao invés de passar por isso que eu estou passando? Jó falando. E ainda falou, por que não me sepultaram como uma criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Jó, passando pela provação, pegou e falou assim, desse jeito, para Deus. Aí a gente pergunta, nessa hora, se você se colocar no lugar de Deus, o que você fala, hein? Jó falando com essa agressividade, com esse peso. Já pensou? Jó, peraí, e lá no segundo capítulo, que você fala assim, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o Senhor, e agora você está falando isso? E aí, Jó? Você não foi o homem mais rico do Oriente? Você não teve tudo? Por que agora está amaldiçoando o dia do seu nascimento? Sabe? Então, sabe o que vai acontecer, Jó? Você vai ficar aí largado para morrer. Deus não faz isso, Ele não se ofende com a sinceridade de um pecador. Coloca o próximo. E Jó ainda falava assim, o que é o homem para que você dê importância e atenção, para que examines a cada manhã e o proves a cada instante? Sabe? Nunca desviará de mim o teu olhar, nunca me deixarás a sós nem por um instante. Gente, tem algumas músicas muito bonitas que esse trecho é trazido como poesia, né? Fala assim, o que é o homem para que mereça o teu favor, né? Nós não somos nada, nós somos pó, mas você nos sustém com o seu amor. É uma poesia muito bonita. Mas Jó aqui, ele estava falando o seguinte, espera aí, por que você não me deixa sozinho um pouco? Será que nós, seres humanos, temos tanta importância assim?
Vai procurar o que fazer, deixa a gente viver a nossa vida. A tradução é exatamente essa. Ó. O que é o homem para você dar tanta importância e atenção e ficar lá provando todo dia? Sabe? Por que é tão importante para você ficar jogando provas sobre a gente? Será que você não vai me deixar a sós nem por um instante? Sabe o que isso quer dizer? Senhor, se afasta de mim um pouco, deixa eu tranquilo. Sabe? Eu prefiro que o Senhor fique afastado do que fique perto de mim. Porque enquanto o Senhor está perto de mim, o Senhor está me afligindo. Esse daqui era o pensamento de Jó. Ele falou, ó, se eu pequei, que mal te causei, se pequei, que mal te causei, ó tu que vigias os homens. Por que me tornaste teu alvo? Acaso tornei-me um fardo para ti? Fala, por que não perdoas as minhas ofensas, não apagas os meus pecados? Pois logo me deitarei no pó. Tu me procurarás, mas eu já não existirei. Vocês estão percebendo a semelhança com o Salmo? Assim, ó, o cemitério, teu amor vale alguma coisa no cemitério? Os mortos são alguma plateia? Fala assim, ó, você vai me procurar e não vai ter nada. Por que você não me perdoa de uma vez? Ou eu vou morrer. Então Deus não se ofende com a sinceridade de um pecador, desde que seja sincero o seu clamor. Próximo. 4. Deus não deixa esquecer que Ele é soberano e tem todas as respostas. Deus não te deixa esquecer que Ele é soberano e tem todas as respostas. Aí no seu guia de mensagem, nessa parte, eu sugeri para que você, depois que chegasse em casa, você lesse os capítulos 38 até o 41 de Jó, que é quando Deus se manifesta e começa a responder tudo para Jó. Jó depois fala muito mais coisas para Deus, mas quando Deus se manifesta, aí ele começa a responder as coisas para Jó. Eu gosto muito da forma como Deus vai tratar com Jó. E diz que, quando Deus foi se manifestar, ele apareceu num redemoinho. O redemoinho, na figura de linguagem hebraica, vendo até uma pregação do pastor Rodrigo Silva, fala que essa figura chega a ser cômica, porque todo mundo espera. Quando chega a falar assim, Deus vai se manifestar, as pessoas esperam uma manifestação como a do Monte Sinai, com trovão, com raio, sabe, com aquele vozeirão grosso. Não. O redemoinho é uma figura muito simples. E quando Deus aparece no redemoinho, é como se ele estivesse sussurrando. E ele falava assim, Jó, cinge os teus lombos. Cinge os teus lombos é assim, vamos fazer uma viagem. É como a gente falaria assim, ó, sabe, monta aqui na minha moto. Ou, pé na tábua. Vamos picar a mula. Uma coisa assim. Então ele fala assim, Jó, cinge os teus lombos, vamos fazer uma viagem. Nessa viagem, Deus começa a fazer perguntas para Jó. Deus não fica dando respostas, ele começa a fazer perguntas para Jó. Ele fala assim, Jó, lembra que Jó era um homem muito bem sucedido. Ele era pecuarista, ele era agricultor, ele era tudo isso. Então, Jó tinha que entender dos tempos e das estações. Tinha ou não tinha? Ele tinha que entender das estações, das crias dos animais, para ele ser bem sucedido. E Deus começa a fazer perguntas só daquilo que Jó deveria efetivamente saber. E Deus começa a fazer perguntas sobre a natureza, que Jó dominava. Falou, Jó, deixa eu fazer uma pergunta para você. Onde ficam os reservatórios de neve? Vem aqui que eu vou te mostrar o reservatório de neve. Ó, aqui que fica a neve. Aqui que eu estoco a neve. Sabia, Jó? Não sabia. Você sabe como que amanhã sai para dar lugar à noite? E a gente faz esse ciclo todo dia. É assim, ó, Jó. Eu pego na mão da manhã, venho trazendo e empurro à noite. Aí depois, quando dá o período, eu pego a mão da noite e trago até amanhã. Faço isso todo dia, Jó. Você sabia disso? É assim que eu faço. Jó, você sabe quem que disse o seguinte, ó, para o mar, desse ponto você não vai passar, suas ondas vão chegar até aqui? Foi eu, Jó. E Deus só fazendo perguntas sobre a natureza para Jó. Quando Deus começa a fazer tudo isso e mostrar a soberania, a grandiosidade dele para Jó, tão interessante, pode colocar o verso. Ó, Jó fala assim para ele, eu estou sem palavras, pasmado. Fogem-me as palavras, não deveria nunca ter aberto a boca. Falei demais, muito mesmo, estou pronto para me calar e ouvir. Isso quer dizer que quando Deus responde, ele responde para resolver o problema. Não sei quanto tempo levou, quanto tempo Jó ficou nessa situação, até Deus se manifestar e fazer algumas perguntas para ele. Em versões mais tradicionais, você vai ver Jó dizendo assim, olha, eu falei uma vez, na verdade eu falei duas, mas agora eu levo a mão à minha boca.
Porque Deus simplesmente surpreendeu Jó. Enquanto alguns amigos dele estavam dando palpites e tentando achar erros de Jó, Deus estava respondendo o que Jó precisava. Jó falou de uma forma agressiva, de uma forma pesada, mas como Deus não se ofende com a sinceridade de um pecador, e porque Ele é o soberano e tem todas as respostas, Deus respondeu para Jó aquilo que ele precisava como resposta. Pode colocar o próximo? Quando Deus responde, ficamos constrangidos. Sabe essa historinha que eu contei para vocês no começo? A minha? Exatamente isso. Sabe, eu ficava frustrado, eu fiquei decepcionado muito tempo, mas quando Deus respondeu, e respondeu da forma como Ele respondeu, o que restou para mim foi um tremendo de um constrangimento, sabe? E essas palavras de Jó, elas falam muito alto para mim, do tipo, eu não devia ter falado nada. Se eu tivesse ficado quietinho, eu ainda seria uma pessoa mais bacana. Mas não, eu falei, e falei demais, falei muito mesmo. Mas agora eu fico sem palavras, as palavras fogem, sabe por quê? Porque quando Deus responde, a gente fica até constrangido por ter jogado algumas coisas na cara dele. Só que ele nunca censurou, nem a mim, nem ninguém. O próximo. A vida cristã é uma vida de luta com Deus. Essa é a última lição. A vida cristã é uma vida de luta com Deus. Pode colocar um anterior? Jacó passou por uma situação extremamente difícil. Jacó, ele simplesmente roubou alguns privilégios familiares do irmão e para isso ele teve que fugir. Ele enganou o pai, enganou o irmão e para isso ele teve que fugir. Depois de muitos anos, quando ele resolveu voltar, ele tinha medo ainda que o seu irmão estivesse irado com ele e fosse matá-lo junto com a sua família toda. Com seus filhos, as suas duas mulheres que ele andava, com seus rebanhos e tudo mais. Ele achou que seu irmão fosse destruir tudo. Jacó passou por uma angústia tão grande por não ter essa resposta, que certa ocasião ele ficou sozinho. E diz assim, Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Esse homem era Jesus. Começou a lutar com ele. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Jacó estava lutando pelo quê? Ele estava com medo daquele homem, não? Ele queria matar aquele homem? O que Jacó queria? Jacó queria a bênção e falou assim, eu não vou te deixar. E imagina, Jacó arrastando a perna, não, vou ficar agarrado aqui, ó. Não vou deixar você sair até me abençoar. Então o homem disse, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço que te digas o teu nome, mas ele respondeu, por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó sabia. Gente, eu acho essa história tão bacana, sabe por quê? Se Deus tivesse lutado com o seu próprio poder, o que sobraria de Jacó ali? O que sobraria? Quem precisava lutar ali? Jesus ou Jacó? Quem precisava? Jesus precisava lutar com alguém? De jeito nenhum, Jacó precisava. Ó, é uma história de amor tão bonita, sabe por quê? O próprio Jesus humilhou-se. Ele reduziu o seu próprio poder para que Jacó tivesse chance de lutar com ele por algumas horas. Porque se Jesus tivesse resolvido usar o seu poder ali, hoje não sobrava nem memória de Jacó. Absolutamente nada. Então ele reduziu o seu poder, ele se humilhou, ele se apresentou perante Jacó e falou assim, Jacó, você precisa disso? Você precisa desabafar? Então vai. Cai para dentro. Vem para cima. E eles começaram a lutar. O próprio Jesus, limitando o seu poder, deixou. Quando ele percebeu que Jacó já tinha desabafado o suficiente, o que ele fez? Toquinho na coxa. Toquinho na coxa, deslocou a coxa de Jacó. Falou, agora você já desabafou o suficiente, agora, Jacó, fica tranquilo. Eu vou embora. Não. Se você me abençoar, você pode ir embora. Eu preciso dessa bênção, então tá bom. Então o seu nome agora vai ser Israel, porque você lutou com os homens, com todo tipo de pressão e frustração que você experimenta com as pessoas. Você lutou com Deus, com todo tipo de frustração que você carregava, achando que Deus não se importava com você. E você venceu tudo isso. E sabe por que você venceu? Porque você desabafou lutando comigo e porque você no final de tudo isso pediu a minha bênção.
Sabe o que isso quer dizer para a gente? Que a nossa vida é uma vida de luta com Deus, por isso nós somos descendentes de Israel. A gente luta com Deus o tempo todo. Não importa o tempo que você lute com Ele, se você vai lutar até o amanhecer, se você vai lutar até o anoitecer. Não importa o tempo que você vai levar ou quantas vezes você tenha que desabafar. Mas durante toda essa luta, fica agarrado com Deus. Porque Ele é soberano, Ele tem todas as respostas. Conversa com Ele mesmo. Seu coração estiver pesado, briga mesmo. Fala o que você tem para falar com Deus. É claro que aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia a que você seja leviano de falar coisas absurdas para Deus. Não, porque isso é uma perversidade. O que eu estou dizendo para você é, aquilo que vai no teu coração, abre para Deus. Não limite as palavras, não limite o que você sente, mas fala para Ele. Esse diálogo com Ele, das coisas que você não entende ou por que você está passando, é a sua luta com Deus. Agora, seja qual for a dificuldade que você esteja passando, ainda que você lute com Ele, fica agarrado com Ele. Porque agarrado com Ele é que você consegue ter a bênção. Eu não sei quanto tempo levou essa angústia de Jacó, mas eu sei que quando ele foi abençoado, a vida dele era como se estivesse começando a partir dali. Talvez você esteja lutando com Deus por alguma coisa hoje. Talvez eu também esteja lutando com Deus com algumas coisas hoje para conseguir algumas respostas que eu ainda não tenho. Mas eu sei que, independente desse silêncio ou de eu não estar vendo, as histórias bíblicas me mostram que Deus sempre teve a resposta, independente do tempo que as pessoas ficaram angustiadas. E assim como Jó falou, a gente pode repetir, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Eu não sei quando é esse fim, mas eu sei que ele vai se levantar. Sabe por quê? Porque ele sempre se levantou. O que eu aprendo com isso é que, se eu tenho algum peso, alguma sobrecarga, é para Deus que eu apresento. É com Ele que eu falo. E eu falo com o coração aberto. E eu falo da forma como eu sinto. Eu sei que Ele não me rejeita, Ele me atende. Eu sei que Ele leva em conta a minha sinceridade e não se ofende. E eu sei que Ele é soberano e tem todas as respostas. Talvez Ele não me dê agora, mas eu sei que está com Ele. Então, enquanto eu tiver que lutar com Ele, eu luto, mas eu luto agarrado com Ele. Promessa dele, para a gente encerrar, diz assim, próximo. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Que Deus nos abençoe para que nessa nossa jornada, para que nessa nossa luta, a gente nunca perca essas palavras de vista. E a gente sempre tenha certeza de que Deus está conosco, de que Deus está lutando conosco. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, não porque parou de errar, mas porque ele errava, mas ele buscava a Deus com sinceridade para pedir perdão. Que a gente nunca se afaste de Deus, independente do que passa na nossa vida. Que Deus nos abençoe sempre. Podemos orar juntos? Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus de segundas chances. O Senhor é um Deus que conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos o conhecemos. O Senhor é um Deus que permite que a gente chegue diretamente a Ti e abra o nosso coração e expõe os nossos sentimentos, por mais sujos que eles sejam aos nossos olhos. Muito obrigado por tanto amor. Muito obrigado porque o Senhor faz de nós filhos e amigos, e assim podemos chegar a Ti com segurança. Nos abençoe para que nessa nossa vida de luta, a gente nunca se afaste de Ti, e sempre tenha em mente a promessa de que o Senhor nunca vai nos abandonar, e quando precisarmos de amparo, o Senhor estará conosco também. Abençoe cada um aqui individualmente nas suas lutas, nas suas dificuldades, e até mesmo nas nossas frustrações. Pedimos essas bênçãos com o desejo de uma semana abençoada, uma semana de vitórias. Se porventura tivermos alguma derrota, que seja para o nosso crescimento, principalmente em direção a Ti. Pedimos tudo isso e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos, pelo carinho de vocês. Semana que vem estaremos de volta para tratar de mais um tema bíblico, um tema importante para a nossa vida. E no final, teremos o nosso coffee break lá. Vocês estão todos convidados.